Então vamos lá, pessoal. Quando eu comecei esse canal, eu tinha sim essa ideia de trazer um conteúdo mais voltado à arquitetura de software e boas práticas em Python. Se você pega as playlists técnicas aqui do canal, você vai achar exatamente isso. Tem sobre orientação a objetos, tem sobre Clean Architecture, eu falo também sobre Design Patterns e várias outras playlists aqui no nosso canal. Só que o que acontece? Quando você traz esse tópico de arquitetura de software, um livro ele sempre aparece nas discussões. E eu não estou aqui para falar necessariamente mal desse livro, mas também eu vejo que está tendo uma cultura esquisita ao redor dele. Esse livro, claro, é o Clean Code, você já deve ter visto na thumb desse vídeo. E o que acontece? Eu acho que, na verdade, a fanbase desse livro está indo para um lugar que eu não gosto muito. E eu quero trazer esse tipo de argumentação, porque embora você tenha ali um remédio muito bacana, um conteúdo muito legal que esse livro ele nos traz, a galera tá usando esse remédio de um jeito meio descontrolado. Acaba se tornando realmente um veneno. Então, eu não acredito que, assim, a fanbase desse livro, a galera que defende com unhas e dentes o Clean Code, tá olhando da maneira correta, que deveria estar olhando para esse tipo de material. Eu quero trazer aqui a minha opinião a respeito. É muito provável que você chegue na mesma conclusão que eu vou chegar. É muito provável que você concorde com o que eu estou falando. E eu quero trazer essa visão um pouco diferente do que os outros criadores têm aqui no YouTube. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar sobre programação, carreira e as tendências no mercado de tecnologia. E um recado rápido, a Rocket Seed é uma parceira do canal Programador Llama. Então, utilizando o cupom Programador Llama ou o link no comentário fixado, você já garante 10% de desconto nas formações da plataforma. E como professor lá da trilha de Python, eu garanto material de ótima qualidade para os seus estudos. Esse livro, o Clean Code, ele traz alguns pontos que são bem legais. Ele vai falar um pouco para você sobre essa ideia toda da produção de software, mirando, nas boas práticas para que você consiga, no futuro, fazer uma boa manutenção no seu projeto, para que você passe para uma outra pessoa e essa pessoa não fique sofrendo com o projeto que você escreveu. Isso é bom para todo mundo, até mesmo como uma vantagem comercial ali do seu projeto. Você consegue facilmente colocar novas features e consegue, dessa forma, realmente evoluir o projeto, numa estratégia muito boa. O que acontece? Algumas pessoas elas acabam pegando esse tipo de livro e usando ele como se fosse realmente uma bala de prata para todos os problemas que a gente tem por aí. Ou seja, a necessidade que elas colocam sobre a ideia do Clean Code é 1000%, e você acaba não tendo muita margem para isso. Então, elas acabam pensando e colocando essa imposição de que, desde que você começa a programar, é necessário a ideia do Clean Code, é necessário esse tipo de livro. Olha só, vamos conversar um pouco melhor aqui, porque eu quero primeiro apresentar as minhas experiências lendo esse tipo de livro e depois 2 pontos que mostram que, cara, na verdade não é assim. Eu vejo mais a ideia do Clean Code como um conceito mais específico para um certo público, para certas situações, e você vai entender exatamente o porquê. Eu tive que ler o livro do Clean Code 2 vezes. E essa leitura, de 2 vezes foi por situações bem peculiares. Eu comecei a ler quando eu comecei a ingressar nesse nosso ambiente de programação e desenvolvimento, ou seja, como se eu fosse um estagiário. Eu só peguei esse livro porque todo mundo falava a respeito dele. Era até numa época que vários youtubers aqui que falam sobre programação, tava todo mundo recomendando com que você lesse ele. Eu não vou ficar fora. Então eu já peguei esse livro e comecei a ler. E olha só, ele é um livro que parece que você está aquecendo uma água. Porque nos primeiros momentos, os primeiros capítulos, eles são de fáceis entendimento. Você nomear de uma forma mais simples ali variáveis e funções, você mexer com funções com responsabilidade única, você colocar comentários no seu projeto e tentar melhorar, o jeito que você faz esses comentários ou até nem colocar. Só que quando você vai da metade desse livro para frente, a leitura começa a se tornar complexa.
bem complexa, porque você vai adentrar numa ideia de orientação a objetos bem forte. Você tem que entender alguns conceitos, até mesmo alguns design patterns que são mencionados ali e que o autor ele não vai te explicar. Ele vai falar o seguinte: você tem que saber isso daqui, já é pressuposto que você saiba. Então, se você não sabe orientação a objetos mais a fundo, você não vai conseguir acompanhar esse livro da metade para frente. Você precisa de entender um pouco sobre interface, sobre relação entre classes, sobre a ideia, por exemplo, da injeção de dependência, sobre a ideia de heranças. Isso tudo porque ele começa a sair, né, de uma esfera mais dos elementos básicos e entra ali na divisão e na comunicação de responsabilidades no seu projeto. Galera, o que eu tô falando é que não é uma leitura fácil. O Clean Code não é um livro fácil da metade pra frente. E eu acabei realmente desistindo desse livro na minha primeira leitura. Não faz sentido continuar se eu não estou entendendo absolutamente nada. Depois, eu parei para dar uma olhada aqui, né, mas eu acho que foi mais ou menos uns 2 anos depois, eu retomei a leitura desse livro e tentei ler ele de novo. E sim, agora ficou mais claro para mim os fundamentos ali que aquele livro queria trazer. Ficou mais claro essa parte complexa que o livro trouxe. Isso porque eu era um desenvolvedor que já tinha mais experiência. Eu já atuei em outros projetos. Aquele livro do Clean Code já estava me fazendo mais sentido, justamente porque o objetivo dele é refinar a tua produção de software. Como é que você vai refinar uma produção se você nem tem uma produção? Se você está começando a engatinhar nessas produções? Se você nunca atuou, às vezes, por exemplo, num projeto corporativo, cara, isso é bizarro. Então, quando eu peguei novamente esse livro para ler, eu já assimilava as situações que eu tinha passado ali como desenvolvedor, principalmente em projetos que são mais comerciais. Projetos empresariais fazia mais sentido para mim, até mesmo porque eu já mexia de uma maneira um pouco mais direta com orientação a objetos. Então, o que eu quero falar aqui para você é que o primeiro tópico desses argumentos, né, que eu gostaria de falar sobre o Clean Code é que ele não é um livro para desenvolvedores mais novatos. Ele não é um livro simples. E eu sei que muita gente posta vídeo lá no LinkedIn, posta textão lá no LinkedIn falando que esse livro mudou a vida e tudo mais. Ok, beleza. Mas eu fortemente acredito que a prática e a consistência na produção um dia te levará a ler esse livro. Não faz sentido ler ele no começo de jornada. Uma coisa que talvez você deva notar, e se você é um desenvolvedor mais experiente, já deve ter passado por isso, é muito mais aconselhável você simplesmente se espelhar no código de outro programador mais experiente. Talvez você acabe até aprendendo conceitos de Clean Code olhando o código de um cara mais experiente. Por tabela você vai entendendo alguns conceitos mesmo que você não saiba quais são. A produção acaba sendo realmente meio que instintiva para você entender esses casos. E aí depois, quando você pegar esse livro, olha, eu já faço isso, eu não sabia que isso aqui se chama separar regras de negócio. Não sabia que isso aqui se chamava modularização, embora o livro não fale diretamente sobre modularização. Então, faz muito mais sentido você se dedicar a entender como é que as coisas funcionam, criar inicialmente um modo de produção e depois você refina com esse livro. Galera, seguinte, para a gente terminar esse tópico, Clean Code, na verdade, ele é definido como um livro voltado para arquitetura de software e design de código. Você acha que isso é um tópico para iniciantes? Você consideraria, vamos trocar aqui, você consideraria apresentar outro livro sobre arquitetura de software e design de código para o iniciante? Eu não. Eu particularmente não. Um outro argumento, um outro tópico que eu quero trazer aqui para a nossa discussão é que, a galera fica falando muito que o seu projeto tem que ter Clean Code, ele tem que ser totalmente baseado na separação de responsabilidades, você tem que refatorar muitas vezes o seu código para atender a alguns tipos de elementos ali que o livro te passa. E olha só, eu entendo sim esse caso, eu entendo sim quem fala isso.
Mas eu quero trazer uma visão um pouco mais real. Eu quero que você veja comigo o que a gente tem em softwares de verdade. Você tem, na verdade, uma divisão de duas esferas. Uma em que está centrada a qualidade de software e uma outra que é exatamente a entrega de valor. Você entregar features novas, você entregar funcionalidades ali do seu sistema. Se você acaba dando muita importância para a parte de qualidade de software, é muito provável que você tenha um problema de superengenharia. Ou seja, você vai refinar o seu código a um nível tão grande que, beleza, ele pode estar muito limpo, ele pode estar muito funcional ali e muito bem legível. Só que essa superengenharia vai simplesmente atrasar a entrega que você tem sobre essa outra esfera de entrega de valor. Você não vai entregar no prazo que você tem que entregar os seus projetos, as suas funcionalidades. Isso é um problema gigantesco. A gente tem sim que atender um certo público-alvo. Infelizmente, produção de software, ela tem sim a sua finalidade. Felizmente, né? Ela tem a sua finalidade, você tem que atender o público que utiliza esse projeto. A gente tem outros setores ali, dentro da empresa, que vão ter um malefício gigantesco se você não entregar a funcionalidade que o público desse projeto está precisando. Ao contrário, se você dá mais valor, né, dá um pouco mais de atenção para essa ideia da entrega de valor, você vai acabar fazendo o teu código extremamente ruim. Você vai entregar features muito rápidas, você vai ter ali uma aglomeração, né, de responsabilidades, tudo no mesmo script, tudo no mesmo canto, não vai ter um cuidado em relação à produção que você tem. Isso também é um problema na parte do desenvolvimento. Gente, quando eu falo que software não é somente código, mas é sim o ambiente de trabalho dos desenvolvedores, eu levo isso muito a sério. Cara, se você faz um código muito ruim, muito pouco, só para entregar valor, o futuro vai te cobrar, tá? O futuro vai te cobrar. Você fazer uma alteração nesse teu projeto vai ser que nem colocar um tapete muito grande numa sala pequenininha. Desce um lado, o outro sobe. Conserta ali um bug, outro aparece. Isso é balela, isso acontece demais. E então, a gente tem que achar, na verdade, uma espécie de meio termo entre essas coisas. Entre você ter uma qualidade boa de software e sim, mantendo todas as padronizações e necessidades que um software limpo ele necessita, e você também tem que manter essa responsabilidade da entrega de valor. A gente tem que estar no meio termo, tem sim que entregar as funcionalidades necessárias para um certo público, ao mesmo tempo em que a gente precisa realmente de uma ideia de um software construtivo, legível e de fácil alteração. O que eu quero falar nesse segundo ponto consegue se resumir facilmente a uma única palavra: ponderação. Pondere. Você pode querer colocar Clean Code em tudo, aplicar os princípios de separação, de modularidade, de injeção de dependência em todas as situações que você quiser. Mas pondere um pouco. Outras pessoas precisam do seu trabalho. E fica aqui essa minha opinião a respeito do Clean Code. É um livro que eu gosto muito. Eu acho que você tem sim que se esbarrar com esse livro e dar uma certa leitura para ele em algum momento da tua carreira. Não aconselho de jeito nenhum que seja no início dela. Preferencialmente, sabe quando você tá ali entre um juninho mais experiente para um pleno? Eu acho que é aí que o Clean Code ele cai. Eu acho que é aí que você tem que dar uma olhada no Clean Code. E, bom, se você quiser outras recomendações de livros e de materiais gratuitos que a gente tem por aqui na internet, eu vou deixar esse outro vídeo aqui em que eu falo, né, sobre algumas referências de leitura voltadas à arquitetura de software totalmente de graça. Deixa esse vídeo aqui e a gente se vê lá.